been a long road getting from there to here. It's been a long time. Capitão Thomas S. Drake, My time is finally near. Life 9 meses depois come alive em que você conversou com o Donald, touch the sky. And the night gonna hold todos os preparativos para o lançamento da Fênix foram concluídos e você, enfim, partira com sua tripulação nos transportes que os levariam para a Utopia Planitia em Marte, onde o estaleiro secreto da frota tinha feito as últimas alterações e complementos da astronave Fênix. Complementos estes que você sabe muito bem, são aqueles ligados diretamente à capacidade bélica da astronave, o municiamento, as provisões, tudo isso fora deixado para ser instalado nas últimas semanas. E é isso que a sua equipe tem, que as equipes de Utopia têm feito. Quando você chegou em Marte há pouco menos de uma semana para o lançamento, todas as checagens estão corretas. A tripulação com uma ficha de serviço impecável que você tem feito e estudado ao longo deste último ano. Seus pensamentos acerca do passado, das suas escolhas que o levaram até aquele momento, populam e giram em volta de sua cabeça enquanto você caminha para os corredores da ala médica próxima à ponte de comando, uma de muitas existentes na nave. Toda a sua tripulação está com você, o discurso fora feito, o momento do lançamento, vocês já conseguiram levar a nave com seus testes finais até os confins do sistema solar, numa viagem curta, dada a grande capacidade dos novos motores subluz, poderosos motores a íons, tornou uma nave de resposta rápida dentro do sistema solar. Todos os seus companheiros de viagem, sua tripulação, seus homens e mulheres, alguns começaram a ser colocados em criogenia há 2 dias, enquanto os outros, aqueles pertencentes ao staff, estão ali. Apenas a comandante acabou de ser colocada para dormir e faltam apenas você e o médico. Uma voz ecoa, quase que como mágica, vindo dos alto-falantes embutidos na aeronave. Você reconhece aquela voz, você tem trabalhado com ela há quase 2 anos. Capitão, todos os sistemas estão perfeitamente alinhados. Os cálculos para o salto já foram computados e executarei-o conforme sua orientação assim que o senhor e o doutor
concluírem o processo de criogenia, qualquer problema, haverei de acordá-lo e o senhor decidirá quem mais da tripulação haverá de ser acordado, conforme combinamos, senhor. Hal lhe responde de uma forma simples. O poderoso computador que orienta a maior parte dos sistemas autônomos da nave entende a solenidade daquele momento e, num gesto de respeito mútuo, uma vez que você, trabalhado com ele nos últimos meses, tem visto não apenas a sua capacidade, mas a diligência a qual ele tenta aprender não apenas os costumes, mas também a própria filosofia por trás da frota. E este esmero tem rendido conversas filosóficas que muitas vezes demoram horas. Senhor, que os ventos nos levem e que nenhuma tempestade nos possa alcançar. Tenha bons sonhos. Drake. O médico está ao seu lado e... Tá tudo bem, capitão? Podemos iniciar? De acordo, doutor. Bem, como nós treinamos tantas vezes, o ar vai ficar mais espesso e você vai sentir aquela névoa subindo de seus pés até o topo de sua cabeça. E à medida que ela for passando por seu corpo, ele vai ficar um tanto adormecido, formigando, mas é normal. Espero que não lhe dê aquela dor de cabeça que lhe deu da outra vez, senhora. Eu fiz alguns ajustes. Eu acredito que com essa nova mistura de drogas, o senhor não vai sentir mais aquela enxaqueca, senhor. Obrigado, doutor. Ele meneia positivamente a cabeça, faz uma continência. Perdão, continência não. Ele meneia positivamente com a cabeça, assentindo a ordem. Ele fecha a pesada tampa de vidro do casulo. Digita no painel lateral algumas coisas. Logo você começa a perceber a névoa subindo por seus pés, passando pelos joelhos, indo em direção ao tronco. Quais são os seus pensamentos e sentimentos neste derradeiro momento em que você há de entrar num sono sem sonhos ou qualquer tipo de outro tipo de sensação de existência, até que você venha novamente a ser despertado? Alguns dizem que é como morrer, mas uma morte programada. Além da névoa, entre o vidro, nesse momento é quase como se eu sentisse de fato o medo da morte, talvez o medo do desconhecido, e ao mesmo tempo um anseio, uma vontade que formiga por entre meu corpo, uma vontade de ver o que existe além. Nesse momento eu me desapego de todas as preocupações, de todos os medos, e eu simplesmente vejo o que me espera nesse infinito distante. Enquanto vai desaparecendo, a última coisa que você vê é um grande globo vermelho de Hal olhando
a uma das câmeras da área médica olhando fixamente. A luz vermelha num pulsar leve à medida que seu coração começa a desacelerar e os seus sentidos vão desaparecendo. A última coisa que você vê é o sorriso do médico ao seu lado, assentindo positivamente e dizendo alguma coisa. Você convive tempo o suficiente para ler os lábios do velho amigo. Ele lhe desejou bons sonhos. Você começa a despertar lentamente. Você começa a sentir algo estranho. Seu corpo não está na posição que deveria. Você não sente o frio tão típico do momento de despertar, aquele frio que regela os ossos, faz com que a espinha soe fria, enquanto o corpo vai se reestabilizando com um novo despertar. O que você sente é quase que como uma pressão em volta de seu corpo. Você sente um cheiro a qual não deveria sentir, totalmente diferente de qualquer coisa a qual o tubo criogênico haveria de proporcionar. Você, enfim, começa a ouvir algo estranho. É um som que preenche toda a sua volta. Você sente um pouco de umidade em seu rosto. Sua mente, enquanto começa a despertar, logo pensa, mas o tubo criogênico não tem umidade, ele é totalmente seco, de forma que mantenha o local totalmente esterilizado. Cena aberta. Para você. Eu as minhas mãos, tento sentir os meus dedos, os meus pés. Assim que eu sinto essa umidade, eu viro o corpo, tento remexer os ombros, eu abro meus olhos, tentando enxergar o que existe ao meu redor, para entender o que está acontecendo. Quando você para e testa, faz aquele teste com uma máquina que é reiniciada após muito tempo, você sente aquela leve dor, cãibra nos dedos, e não o suficiente para doer, mas aquela pressão de algo que está um tanto enrijecido após muito tempo não ser utilizado. Você abre os olhos e percebe que você não está em seu casulo de fuga na câmara criogênica e muito perto de sua face, a coisa de uns 30 centímetros, você percebe que não é o vidro que o está guardando. Da mesma forma, seu corpo, ele não está na horizontal, ele está na vertical, e o que lhe mantém em pé é algo pegajoso que
gruda em em seus braços, pernas e tronco, quase como uma membrana suave, porém forte o suficiente para lhe manter em pé. O aspecto do que você vê à sua frente parece algo orgânico, um tecido vivo que pulsa, e no pulsar ele faz os ruídos, ele emana os ruídos aos quais você tem percebido. Você logo percebe que o cheiro que você sente emana desta estrutura à sua volta, e que quando você, entre uma respiração e outra, você percebe tudo à sua volta está pulsando, quase como uma pulsação de um coração ou de algo vivo, porém de tamanho incomensurável. Cena aberta. Quando eu olho para aquele local, meus olhos se arregalam de horror. Eu começo a debater, eu tento erguer meus braços, né, tentando esticar essa membrana gosmenta para conseguir forçá-los para rasgar, poder sair desse casulo. Perfeito. Rola sua força, por favor. Ai, força, não é um dos meus melhores. Não é o meu forte. Não é o meu forte, definitivamente não é. Ó, Nossa, não passou. passei. Hã? Não passei. É aquele do lado, tá? É o salvamento. Então, exatamente, por 8. Aham. Você começa a tentar ali se soltar e você percebe que ela, um dos braços você consegue soltar, mas as pernas e o tronco não. Você pensa por um instante como alguém da Frota Estelar. Seus objetos, suas coisas, as ferramentas que você porventura possa dispor. Eu tô com as minhas ferramentas, achei que eu não ia dormir com elas. Por conta da natureza da viagem, vocês estão com um traje, é um novo traje da frota. Ele é similar a uma roupa, é muito parecido com uma roupa normal, porém ele tem a função de um traje espacial leve de emergência, ou seja, ele não aceita atritos pesados, atritos mecânicos pesados ou químicos, porém ele é suficientemente forte para manter a pressão e a atmosfera caso necessário. Na lateral da canela direita existe uma faca perfeitamente alinhada com a perna, de forma que ela seja equilibrada ali e não esbarre em você. É um dos poucos pontos em que a segurança da frota foi veemente em vocês carregarem ao menos alguma coisa. O restante está na sua mochila, que fica dentro do casulo de fuga / criogenia, e contendo todo o material padrão da frota. Isso foi uma das mudanças que ocorreram nos últimos 2 anos na segurança da frota estelar. Antes disso, as pessoas entravam no processo de criogenia com roupa de baixo, com roupas leves. Agora vocês saem prontos
praticamente prontos para o que der e vier. Como A agora. frota... Hã? Como agora, né? Eu entendi. Como agora. Certo. Então eu vou me debatendo, eu consigo sair, né, com meus braços, mas eu percebo meu tronco. Nesse momento que eu percebo que eu tô totalmente armadurado, fora do que é o contexto para um cenário de criogenia. Eu olho pra minha perna, coloco a minha mão por entre essa gosma orgânica, puxo a faca, eu tento descer, né, com ela, tentando fazer uma abertura por entre as pernas para conseguir escapar. Ok. Você começa a... Você acessa a sua faca e você percebe que o corte é fácil, a membrana se abre facilmente. E quando você começa a abrir um espaço suficiente para você ver o que há lá fora e passar com a parte posterior de seu corpo, você logo se depara com uma visão a poucos metros de você que lhe deixa estarrecido, mortificado, se não completamente aterrorizado. Você vê a poucos metros de você alguém preso como você, no que em algum momento talvez tivera sido também um casulo como esse, mas ao contrário de estar fechado, pulsando, a membrana está morta, flácida, e um grande rasgo faz com que o conteúdo em seu interior esteja exposto. Você percebe que é uma pessoa vestindo algum tipo de traje espacial que você não reconhece. Talvez seja mais um daqueles típicos das corporações que avançam rapidamente nestes quesitos. Mas você reconhece, é uma pessoa, cabelos escuros. Ela está amarrada assim como você, porém as roupas mais leves, similares àquelas que você percebe que utilizam, sem nenhum tipo de armas ou quaisquer coisas do gênero. Mas o que lhe chama a atenção e que lhe enche de terror é o grande buraco aberto em seu peito, e seu conhecimento de medicina deixa muito claro de que aquele buraco foi feito de dentro para fora. Não há mais os órgãos internos ali. Há apenas algo semi-devorado, morto. E explodiu de dentro para fora. Ao seu lado, coisa de uns 5 metros à sua frente e ao seu lado, você começa a ver centenas de outros casulos similares a este a qual você se encontra, com alguns cheios, contendo alguma coisa que se mexe ali, com um aspecto diferente de qualquer coisa que você já viu. As sombras sendo as sombras delineando o que parece ser garras, cauda. Em alguns você percebe que podem ser até asas, e mexendo compulsivamente à medida que qualquer ruído em volta aumente, mesmo que poucos decibéis. Cena aberta para os seus pensamentos, sentimentos e ações. Assim que eu saio do invólucro, caminho,
Eu percebo esse corpo, uma ânsia de vômito sobe pela minha garganta. Eu coloco a mão sobre a boca, tentando não vomitar, colocando as costas da mão. No momento que eu olho para aquela forma, pelo menos uns 5 metros, eu olho horrorizado, eu olho para todos os lados, como se eu ainda estivesse perdido. Ao mesmo tempo em que eu começasse a compreender a minha situação de perigo, eu levanto minha mão para as minhas costas para segurar a pistola, o phaser, né? Enquanto eu vou segurando a faca com mais veemência, agora não com tanto cuidado, delicadeza, mas agora com mais medo e terror do que antes. Essa forma, eu tento caminhar de forma lenta, tentando reconhecer o local, pelo menos alguma coisa, que senão as próprias pessoas entender exatamente onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Quando você põe a mão às costas, você percebe algo e o seu coração acelera. Sua mochila não está ali. Ela geralmente fica um pouco acima de sua cabeça no esquife. Mas, como não fora você que saíra dele, você não está com sua mochila. Ela provavelmente ainda está no esquife. Eu consigo enxergar bem como é que tá escuro o local? O local é relativamente claro, próximo a você. Você vê o que parece ser algum tipo de... À primeira vista é como se você estivesse numa caverna de proporções titânicas, talvez com 30 metros de altura, e você não consegue perceber o quão profunda ela pode ser, tanto para a esquerda quanto à direita, e para trás de onde você está. Seu casulo está no que parece ser um tipo de coluna mal torneada, fixo juntamente com outros um ao lado do outro. Você consegue escalá-los e descer até a superfície. Você percebe que a gravidade e o sensor à sua volta, o sensor em seu traje indica atmosfera respirável. Um segundo olhar um pouco mais atento revela que as paredes e o teto da caverna, assim como o que você consegue enxergar da estrutura, não parece pedra, mas sim uma variação mais dura daquela mesma estrutura a qual é feita o casulo a qual você acabou de sair. Eu caminho de forma lenta e cuidadosa por entre essa superfície. Eu tento me aproximar, ao mesmo tempo que silenciosamente, dessa forma que eu vi se movimento, de caudas e asas. Conforme próximo ao casulo que você fala, né? Isso. À medida que você começa a se aproximar, você percebe que ela se movimenta mais rapidamente. E ela, pelo tamanho do casulo, que é muito maior do que você, né? Você estava ocupando uma parte pequena dentro do casulo. Você percebe que ela deve ter fácil ali uns 2 metros de raio nas asas, por pelo menos uns 2 metros de comprimento. E ele começa a se mexer muito rápido quando você começa a se aproximar do casulo. Eu paro ali, percebendo que a forma parece ficar extremamente agitada. Eu olho ali ao redor, eu tento buscar de onde está vindo essa luz, ao mesmo tempo que eu levanto o pulso, acredito que seja por ali, que esteja não seria o computador, né, mas seria uma forma de comunicação, que estaria o visor. Eu tento conectar para
Ver se existe algum tipo de conexão fora, ou com o HAL, ou com a própria nave, ou com algo que tem algum sinal fora. Quando você olha para os dispositivos de comunicação, controle e mesmo controles do traje, você percebe uma coisa. Você percebe que eles estão totalmente apagados. A única coisa que se mexe no seu antebraço é o mostrador de oxigênio. Está o mostrador de oxigênio químico juntamente com o teste de atmosfera químico. Toda a parte digital e eletrônica está totalmente desligada. Sabendo de onde está vindo a luz, eu tento caminhar ali sem tocar nesses casulos. Vou passando por entre eles, eu tento enxergar por entre os menores, né, se eu consigo ver alguém reconhecível, se são pessoas mesmo, se são da minha tripulação, pelo menos dos arquivos que eu li, se eu consigo reconhecer alguém, e para ver se são pessoas que não têm asas ou cauda. Ok, quando você olha para os casulos, você não vê mais nenhum formato humanoide. Todos os formatos que você vê são totalmente estranhos, alguns com as mesmas com os aspectos que eu descrevi acima, outros eles são grandes o suficiente para que a luz que enseja no casulo não mostre a forma. Então, seja lá o que há dentro do casulo, deve ter quase 3 metros de altura e extremamente robusto, pois não há espaços de luz delineando sua forma. À medida que você começa a descer e toca o solo, e está chegando próximo ao solo, você logo percebe que há uma certa névoa, como similar a uma névoa de gelo seco, porém você percebe que a temperatura não é elevada, então é algo meio morno, como se fosse um gelo seco morno, e o chão está repleto do que parecem ser ovos, mas ovos menores do que aqueles, bem menores, com mais ou menos meio metro de altura apenas, e com um aspecto coriáceo. Eu ainda consigo enxergar a luz? Ela está muito distante de mim? A luz que você olha está mais está mais longe de onde você está, coisa de mais ou menos uns 500 metros. Porém, quando você olha para lá, role o seu encontrar, por favor. Uma perícia o quê? Achei. Passei. Eu perguntei um negócio pra você lá no privado. Nossa, muito bom. Show, dá tempo sim. Quando você olha para para onde está brilhando, você percebe que para lá o calor começa a aumentar. Mas algo lhe chama a atenção. Você vê a uns 200 metros de onde você está algo se movendo, como se estivesse em cima de algum tipo de esteira, também orgânica. Você vê, é o seu casulo indo em direção à parte mais iluminada e mais quente. Esta esteira sai de algum tipo de buraco, de corredor à sua direita, e
é a fonte do que parece ser esta esteira que está levando o seu casulo mais para o interior, em direção à luz e ao calor. 200 metros o separam de seu casulo. Eu paro então, como que se fala, me escondo e eu tento observar o que vai acontecer quando o casulo se aproximar da luz. Ficou vigiando o que está acontecendo, para onde ele está indo. Isso, eu vou ficar olhando a minha mochila e indo embora. Você percebe, quando você olha mais atentamente, que coisa de uns 200 metros à frente, uns 300 metros à frente, você vê um grande pedaço de metal, numa coloração que você nunca viu, um pouco azulada, sendo literalmente mastigado por uma grande estrutura, parece um triturador, cheio de dentes, literalmente. E depois ele é empurrado para um buraco, da onde emana não apenas a luz, como também calor. Meu Deus. Ok. Vendo que aquele não é um caminho para eu ir, não é um bom local para eu ir naquele momento, eu tento observar, mestre, a região, o local onde que eu tô. Eu me afasto um pouco dessa luz e eu tento encontrar alguma coisa. Se tinha uma esteira que leva para aquela direção, deve ter alguma outra suposta de onde poderia vir. Tento encontrar outras formas ou algum tipo de aparelhagem mecânica ou o que quer que seja que me mostre algum caminho de onde poderia estar vindo isso, entende? Então talvez algum tipo de caminho entre essa forma até aquela boca estranha de luz. Perfeito. Você olha e à sua direita, essa esteira ela nasce deste corredor. E você percebe que há sempre pedaços de metal vindo daquela direção e indo para lá. Então, aparentemente, a sua direita é a origem ou a entrada desta sala em que você está, deste ambiente a qual você está. Ok. No caso, então, a boca ficaria para onde? Para a direita também? A boca é à esquerda. À esquerda? Tá, ok. Perfeito. Melhor ainda. Então eu vou seguindo em direção à direita, agora com mais cuidado para não entrar no lugar onde eu deveria. Perfeito. À medida que você avança pelo corredor, você chega num ponto em que o corredor acaba e no teto você percebe que há uma grande abertura, a pelo menos uns 15 metros de altura. E essa abertura, vez por outra, ela abre como se fosse uma membrana, um conjunto de membranas ali, e cai alguma coisa na esteira. A superfície é irregular o suficiente para que você consiga escalá-la sem muita dificuldade. Quando chega, o que tá caindo sobre ela? Você percebe que cai mais um pedaço daquele metal azulado, estranho. Uhum. É um pedaço muito grande? Ah, deve ter aí suas 2 ou 3 toneladas. Uhum. Eu não consigo reconhecer ele, né? Não, é alguma... deve ser uma dessas novas ligas das corporações. Ela lembra um pouco titânio, mas num tom mais azulado. Uhum. Eu novamente busco ali o comunicador e tento abrir ele para ver se existe algum sinal, algo parecido com isso, possivelmente sem êxito.
Vendo que eu não consigo ter nenhuma comunicação, eu começo a escalar. Quando você abre o comunicador, você vê que a parte digital do comunicador está totalmente desligada, mas a parte analógica, que é é mandatório na frota estelar, ele oscila como se estivesse vasculhando algum tipo de sinal, porém não encontra nenhum no local em que você está. Subindo então ao local. Você demora um pouco, mas consegue escalar o local. E num dos momentos em que a membrana se abre, você consegue agarrar-se a ela e enfim consegue sair daquele estranho local. Você se encontra num outro tipo de corredor, agora horizontal. Ele é largo, com um pouco mais de 3 metros, de 5 metros de largura por 4 de altura. Ele tem aquele mesmo aspecto orgânico. Você não vê metal ou qualquer tipo de estrutura, mas a forma com que ele é disposto lembra realmente um corredor. Você ouve algo de algum ponto à sua frente, uma vez que o corredor termina neste ponto onde há o buraco a qual você escalou, restando-lhe apenas avançar. Você sente e percebe que está havendo algum tipo de combate à frente, com vários ruídos diferentes, inclusive o barulho de pancadas ocas, chocas. O corredor é um tanto claro o suficiente para você perceber que, seja lá o que está acontecendo, não deve estar a mais de 50 metros à sua frente. O corredor ele é longo e você percebe que a mais ou menos uns 10 metros de onde você está, há uma grande lâmina curva com 1,20 m mais ou menos de algum metal estranho, mas com empunhaduras grandes, de forma que você segura com uma ou com duas mãos, feitos com algum tipo de detalhe de couro, com vários símbolos que parecem até mesmo cerimoniais, uma iconografia que você não conhece. Quais são os pensamentos e sentimentos do Drake nesses últimos instantes, pois encerraremos aqui e continuaremos esse finalzinho um pouco antes da nossa próxima jogatina. Caminho ali por entre os corredores, e quanto mais eu vou me aproximando desse terror que eu me espreito, mais vontade eu tenho de simplesmente voltar ou não. Entretanto, eu sinto no fundo uma ânsia de entender o que está acontecendo comigo. Não é somente o medo que me faz caminhar, mas é a curiosidade, é o saber o que, onde e o porquê. Pensamento científico, mas também o pensamento de alguém do que está preparado para fazer tudo o que for necessário para sair dessa situação e descobrir aonde está sua tripulação. Então, ao mesmo tempo que ele está com medo, ele também está obstinado. Ele segue em frente, sem olhar para trás, mas ao mesmo tempo com medo do que ele vai encontrar. Perfeito.
Encerramos por aqui a nossa jogatina enquanto você ouve os ruídos do que parece ser um tipo de batalha, assim como também o ruído orgânico das paredes à sua volta, fazendo com que você duvidasse, às vezes até mesmo de sua própria sanidade, quando olha à sua volta e percebe o estranho local em que você se encontra. E o querido Ronaldo, o que você achou dessa outra parte? Tão fofinha? Bacana, super saudável. Achei maravilhoso, muito bom. Não quero nem ver o que vai acontecer, o que aconteceu pra estar chegando aqui. O que será que aconteceu para vocês estarem chegando nesse derradeiro momento, não é? Isso abriu porta pro inferno, é isso que a gente aconteceu. Foi fazer Gostou dos uma. barulhinhos? É, foi uma dobra invertida, né? Foi isso que a gente fez. Maravilhoso, adorei. Que bom, que bom. Gostou do plot twist? Você tá todo feliz, calminho. O Halt dando tchau. É, não, eu tava esperando já. Eu já tava esperando a merda vir. Hã? Só não deu nem oportunidade pra fazer o meu diário do capitão. Eu só. Vai ter, Né? vai ter que sobreviver a isso para poder fazer o diário. Se ainda tiver um diário pra fazer. Não, o mais engraçado foi e eu digo tchau à mochila. Não, a mochila tá lá, eu não vou nem saber dela, eu vou embora. Ixi, é o primeiro jogador saindo sem mochila. Eu falei, nossa, esse daí se garante. Não, esse não me Ai, encheu o Deus. saco. Eu não vou correr atrás. Eu não vou correr atrás. Eu não tô afim. Já, narrador que se vire. Muito bom, Se muito quiser bom. matar, mata esse aí. Gostou, Vai lá, querido? faquinha mesmo. Foi divertido, eu gostei. Que bom. Como vocês pediram um bagulho similar a Alien e coisas do gênero, eu falei, tá bom, ok. Vocês têm certeza? Tá bom. Se vocês quiserem. Assim, O não pessoal acredito. achando que ia pousar e achar o ovinho, não. Você já começou dentro do ovinho já. É sobre isso. É isso, querido. Não vou tomar mais seu tempo. Já passei 3 minutos do combinado. Muito obrigado pela jogatina. Parabéns pela interpretação. E os últimos minutinhos que faltam a gente faz, se você tiver tempo, um pouco antes da nossa jogatina. Uhum. Ou algum dia aí daqui até a nossa jogatina, se você estiver livre, você me avisa. A gente faz aí o restante que falta, que é pouca coisa. E aí você já fica em ponta de bala pra começar a jogatina no mesmo pé que todo mundo. Certo. Eu vou indo, depois eu mando mensagem. Beijos. Até. Beijo, querido. Tchau, tchau.